tá feliz? Amém. Eu espero que até o final dessa pregação você seja muito feliz, cara, porque eu tô muito feliz. Fala pra alguém assim, você já mentiu? Você já mentiu? Não, fala assim, você já mentiu? O nome dessa ministração, o tema dessa ministração é assim: aonde a mentira pode te levar? Fala, Deus. Vai pegar uma... Vai sair ninguém sem perna hoje. Em Atos 4:32 fala assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinha. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Agora a gente vai falar, eu só li essa parte, depois você vai ler na sua casa, mas o que a gente vai frisar mesmo é Atos 5, fala assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E por que mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mas mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços e cobriram o rosto de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou às 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela: foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta, e agora vão levar você também. Nesse mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Amém? Amém. Cara, aqui vai falar, todo mundo sabe que na época da lei, se você errasse, você morria. Se acontecesse algo com você, tipo, por exemplo, eu menti e foi uma mentira muito grave, ou eu, sei lá, eu roubei e aconteceu alguma coisa muito grave, aconteceu o que comigo? Eu morria. Só que aí vem Jesus, morre na cruz, ele é ressurreto, ele vai embora e ele fala assim: agora eu vou deixar o Espírito Santo para vocês. Ou seja, nós entramos em Atos, a época da graça, a época de hoje, graça, Espírito Santo, tá tudo, o acesso está sobre nós. Só que a Bíblia vai falar, eu quero voltar um pouquinho atrás para a gente entrar em Ananias e Safira. Eu quero entrar muito com vocês nesse casal. Só que em Atos 2, todo mundo sabe, Jesus fala pros apóstolos, fala: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de todo poder, até que do alto vocês sejam revestidos de todo poder. E eles ficaram. Em Atos 2 eles vão, e a gente sabe o que aconteceu em Pentecoste, e caiu aquele mover, e depois daquele mover, Pedro ele entende quem ele é em Deus, ele se converte, e o que acontece? Pedro vai pregar. Atos 2. A primeira pregação de Pedro, uma das primeiras pregações de Pedro, ele ministra para algumas pessoas,
3.000 almas se rendem a Jesus. Avivamento, uau, aquela loucura. E aí em Atos 4, presta atenção, Atos 4, pega Pedro, Atos 3, perdão, pega Pedro e João, eles saindo daquele mover intenso, eles sobem para o templo para orar. E quando ele chega para orar, ele vê aquele coxo. Todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe que aquele coxo, ele estava ali sentado. E aí Pedro chega para ele e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho te dou. Levanta e anda. Isso aí todo mundo sabe, beleza. Só que o que acontece depois? Passa um pouco tempo, Pedro e João é preso. E eles são presos e eles ficam um tempo lá e tipo assim, tá, mas por que eles foram presos? E aí tentavam justificar aqui, justificava aqui. Pedro não roubou, Pedro não matou ninguém, Pedro não mentiu, João não roubou, João não mentiu, não aconteceu nada com eles. O que aconteceu? Aí fala assim, cara, a gente só curou alguém que estava com enfermidade, mas a gente não fez nada demais. Fizeram o quê? Soltaram os... Eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu estou resumindo rápido para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Soltaram os dois. Os dois estão soltos de novo. E aí o que acontece? Aqui a gente vai falar em Atos 4 da igreja, uma das igrejas primitivas. E vai falar do início da igreja. Aqui em Atos 4, quando eu li, que foi a primeira coisa que eu li, vai falar que não era nada de ninguém. Ou seja, os terrenos que eu tenho eu vendo porque é nosso. As coisas que eu tenho eu vou vender porque é nossa. Não tinha esse negócio. O meu não tinha o seu. Era tudo nosso. Não tinha esse negócio. Hoje o boné é do Lucas porque ele comprou. Não, esse boné agora é meu, quero usar ele e é meu. E por que eles viviam isso? Porque eles viviam em amor. Então, ou seja, não tinha esse negócio tipo, eu quero usar, eu também quero usar, a gente vai usar junto. Não, tipo, vai lá, porque o amor reinava tanto neles que tipo, tá, você quer meu celular? Suponhamos, toma meu celular, vai pra onde você quiser e faz o que você quiser e beleza. Só que Ananias e Safira viviam também nesse mesmo tempo. O homem e a mulher também viviam nesse mesmo tempo. E agora eu quero prestar atenção. O avivamento acontecendo, o mover acontecendo, tudo acontecendo, e eles no meio de tudo isso. Só que acontece, suponhamos que isso seja a minha casa. Eu vendo a minha casa, e era o que os povos faziam. Eles vendiam as casas deles e levavam uma parte. Os apóstolos olhavam, cara, vocês merecem ficar com isso. E eles pegam e falam assim, tá bom, isso é meu, e vai embora. Aí eu vendi o celular, vou levar os apóstolos que eu vendi, toma todo o dinheiro e já era. Só que a gente já tem uma lição incrível aqui. Não é porque a gente está no meio do avivamento, não é porque a gente está no meio de tudo isso, não é porque a gente está no meio do mover, não é porque a gente está no meio da situação toda, que nós já somos transformados. Ananias e Safira, eles estavam vendo tudo aquilo acontecer. Creio eu, não sei se estava, mas creio que eles estavam também em Pentecoste. Eu creio que eles estavam vendo tudo aquilo. Eu creio que eles viram o mover todo. Mas uma coisa eles não tinham. Eles não tinham sido realmente transformados de dentro para fora. O mover todo acontecendo e é a época da graça. A nossa época, de hoje em dia. E aí o que acontece com eles? Eles vê todo mundo entregando as suas coisas, e o homem chega para a mulher e fala assim, ei mulher, vamos vender o nosso terreno, tá todo mundo entregando, acho que vão falar da gente se a gente não fizer também. Sabe, a igreja, e eu não julgo todos, mas a gente tem esse pré-julgamento de que, cara, sei lá, um tá dando, o outro não tá dando, um tá fazendo, o outro não tá fazendo. E cara, e Jesus não disse, Deus não disse em nenhum momento para eles entregar algo. Eles viram todo mundo fazer, porque o ser humano, ele já tem essa facilidade de querer se parecer com alguma coisa. Sabe, eles viram todo mundo fazendo, eles falaram assim, cara, eu preciso me parecer com isso. Eu não sei se você é crente ou não, se você não é, mas você vai perceber daqui a um tempo, quando você chega na igreja, você entra assim, você fala assim, mano, geralmente você chega na rua e você chega assim, e aí parça, e aí mano, da hora. Você já chega na igreja e fala assim, Pai do Senhor, varão. Que linguajar que é esse aí, né? Que coisa que é esse? Ô varoa, Pai do Senhor, que é só eu? O que tô falando? Ou você chega assim e fala assim, cara, tá em fornicação.
que ele tá falando, tá ligado? O linguajar já muda, algumas coisas mudam. Então, ou seja, você já vê alguém com uma roupa, opa, mano, preciso andar nesse estilo aí, porque acho que o meu já não dá mais. Mas não porque você tem que mudar, porque alguém tá pedindo pra você mudar ou não, porque você já entra, porque o ser humano, ele tem essa facilidade de copiar ou querer ser parecido com aquilo que está no momento. Ou seja, se você, não que Jesus é um momento, não que igreja é um momento, eu quero que vocês me entendam muito bem, cara. Mas, ou seja, você vem para Jesus, sabe, algumas coisas, fala assim, mano, eu quero mudar algumas coisas aqui, tipo, quero, nossa, o irmão ali, da hora, te dá um som. Aí você já começa a falar, aí você já vê, já pá, aqui, opa, já dá uma segurada, não, isso aí não brincadeira, mas... É brincadeira, tá? Mas você já olha e fala assim, opa, olha o jeito que o pregador tá falando, já vou mais ou menos igual, isso aqui, mano, isso aqui me inspira. Aí você já começa na mesma ideia. Porque, mano, o ser humano é assim. E o esposo e a esposa olham e falam assim, cara, Ananias falou assim, eles estão vendendo tudo e estão entregando tudo. E aí o que eles fizeram? Eles venderam. Só que eles fizeram um combinado. Eles falaram assim, ele falou, Safira, vamos vender a nossa casa, porque tá todo mundo vendendo a casa e entregando dinheiro aos apóstolos. Nós vendemos a nossa casa e nós levamos dinheiro também, todo mundo vai saber que a gente deu dinheiro. Só que, vamos fazer alguma coisa. Suponhamos que a casa valia 200 mil. Ele fala assim, ó, vamos falar para os apóstolos que a nossa casa vai custar 100 mil. A gente vende por 200, guarda 100 mil. E a gente vende fala que a gente tinha só 100 mil, que a gente vendeu por 100. E aí os bonitões pegam lá e levam o dinheiro para os apóstolos. Chega Ananias com o dinheiro lá, e aí Pedro já vem dando aquela martelada nele. E aí a gente está em Atos 5. Agora presta atenção. Pedro fala assim, então disse Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E por que você mentiu para o Espírito Santo? Eu quero ficar com essas duas perguntas. Sabe quantos de nós deixamos o nosso coração não ser dominado por Jesus, mas ser dominado por Satanás? Cara, quantas coisas que Satanás fala para mim todos os dias, sabe, a respeito de mim mesmo, a respeito de algumas pessoas, a respeito do que eu faço. Satanás, ele vai querer minar o seu sonho. Satanás, ele vai querer minar aquilo que você está fazendo. Satanás, ele vai querer destruir aquilo que Deus colocou no seu coração. Satanás, ele vem realmente para tirar tudo aquilo que a verdade de Deus sobre você e tentar colocar a verdade dele sobre nós. Ananias, ele tinha a verdade de quem Deus era, mas ele foi enganado não por homens, pelo olhar dele, mas ele foi enganado por Satanás. Satanás jogou a mentira, faça igual eles, mas o ato de ele fazer igual estava até certo, mas o momento de ele mentir e errar aquilo que ele está fazendo, vou levar uma parte dizendo que é o que eu vendi, e já era, porque Satanás tinha colocado isso sobre a mente dele. E Pedro logo avistou, Pedro já estava cheio do Espírito Santo, cara, voando, creio que, cara, queimando. Ele olha e fala assim, Ananias, por que você mentiu e por que você pecou contra o Espírito Santo? Sabe quantos de nós temos, vocês, todos nós, temos projetos incríveis, mas no meio do caminho nós acabamos mentindo por uma bobeira. Nós acabamos desviando alguma fala por bobeira. Às vezes nós achamos que nós vamos nos beneficiar com isso, mas nós não vamos nos beneficiar. Lá na frente vai haver uma consequência, sabe? E aí ele chega e ele fala assim, cara, você pecou contra o Espírito Santo. Em outras palavras, ele está falando assim, cara, os homens não estão vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. O pecado nos gera morte, mas a verdade nos traz vida. A Bíblia fala que conhecereis a verdade, nós só somos libertos através da verdade. Sabe, tantas coisas na nossa vida às vezes não funcionam, às vezes não vão pra frente. Não é porque Deus é ruim com a gente, sabia? E não é porque Deus tá bravo, ou porque Deus quer jogar uma maldição. Não, porque nós mentimos. E sabe, eu quero jogar outra verdade sobre você. Às vezes você tá aqui e você mente porque achar que as pessoas que estão ao seu redor, elas são perfeitas.
E eu quero te dizer que as pessoas que estão ao seu redor não são perfeitas também. E outra coisa, às vezes você olha para dentro de você e fala assim: cara, eu não vou falar isso, eu vou mentir que está tudo bem, eu vou mentir que está tudo legal, porque está todo mundo legal. Não, as outras pessoas também não estão legal. Só que a diferença entre você e ela é porque elas também não contam aquilo que está acontecendo com ela, assim como nós. Quantas pessoas querem que você somente libere aquilo que está dentro de você? Quantas das vezes Deus só quer que você libere aquilo? Você já parou pra pensar que às vezes você vem num culto, ou vários cultos, e Deus fala assim: cara, eu quero seu coração, cara, eu quero seu coração, cara, eu só quero seu coração. E aí você tá orando por uma coisa nada a ver, porque tem alguém muito importante do seu lado? Suponhamos, tem alguém falando assim: cara, eu quero orar por avivamento, eu quero orar por avivamento, eu quero... Mas cara, você tá em pecado. Cara, não é errado você olhar pra Deus: Deus, me perdoa de verdade. Tipo, sabe, olhar sincero: Deus, cara, eu pequei hoje, eu menti, sei lá, eu fiz alguma coisa errada. Mas nosso maior medo é alguém ouvir a nossa oração e dizer: cara, esse cara não é digno de olhar pra Jesus, esse cara não é digno. Cara, uma vez, na verdade semana retrasada, chegou um menino e falou assim pra mim assim, ó, e eu não estou expondo a nudez dele, eu não estou expondo o pecado dele, mas ele falou assim: cara, ontem eu tava no Aviva, mas mano, hoje eu fui meio baseado, velho. Eu falei assim: cara, amém, glória a Deus. Eu ouvi uma pregação, presta atenção, quero que vocês prestem atenção, porque eu quero ir muito a fundo com vocês hoje aqui, mano. Eu creio que vai ser muito rápido, mas me dê mais uns 15 minutos, a gente já termina, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha o que ele falou pra mim. Eu falei assim: cara, e eu ouvi uma pregação no mesmo dia, que o pregador falava assim: a gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa ser melhor que ontem. Comecei a pensar, falei assim: cara, isso é uma heresia, isso é mentira. Só que eu parei. Depois de um tempo eu comecei. Heresia, pra quem não sabe, viu como é diferente? Heresia é tipo uma mentira, tipo, nossa, esse cara mentiu, não existe isso na Bíblia. Então tipo, é isso. Eu falei: cara, não, a gente precisa ser perfeito, porque a Bíblia fala que eu preciso ser santo como... Mas eu comecei a pensar. E realmente, cara, Jesus não está pedindo que você seja perfeito agora, mas Jesus quer que você seja melhor do que ontem. Amém. Você olhar para dentro de si e falar assim: cara, ontem eu pequei 8 vezes, mas hoje eu pequei só 6. Aí você vai para amanhã: ontem eu pequei 6 vezes, mas hoje eu pequei só 4. Porque sabe por quê? A mudança de todos os dias te leva à perfeição. Eu não sei se você já escutou isso, mas uma vez eu convidei alguém para ir para a igreja e alguém falou assim para mim: eu só vou para a igreja quando eu estiver perfeito. Sinceramente, a pessoa nunca vai para a igreja, porque nós nunca vamos estar perfeitos, cara. Jesus vai voltar e, cara, a gente vai estar em processo ainda de perfeição, de santidade, de ir em busca a Ele. Mas Jesus, Ele não vai vir buscar aqueles que são perfeitos, mas Jesus vai vir buscar aqueles que realmente se entregam de coração. E quem se entrega de coração sabe o que é santo. Quem se entrega de coração sabe que precisa santificar. Quem se entrega de coração sabe que precisa mergulhar nas escrituras. Quem entrega de coração sabe que o mundo não tem nada a oferecer, mas quem tem tudo a oferecer é Cristo. Sabe? Às vezes nós paramos para pensar e falamos assim: Jesus, o que eu estou fazendo na minha vida? Ontem eu parei para pensar, eu comecei a falar com Deus assim no meu quarto, quando eu estava escrevendo essa ministração. Por que eu estou vivendo tudo isso, Jesus? Olha que loucura. Eu peguei olhando para Jesus e falei assim: Jesus, mas por que eu tenho que ministrar? Por que eu tenho que ir para a praça? Por que eu estou fazendo tudo isso? Será que isso é... Sinceramente foi isso que eu falei: será que isso é tudo verdade, velho? Parei, pensei e comecei a refletir: tá, mas isso é real mesmo? E aí eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu já vivi com Deus, de tudo aquilo que eu vivo com Ele. E Ele falou: olha, presta atenção, quero que você preste muita atenção. Ele falou assim: ó, se você está até aqui hoje, você sabe que é real. Sinceramente, se todos nós chegamos até aqui hoje, você sabe que Ele é real. Quem aqui já quase, sei lá, quase sofreu algum acidente, sei lá, tipo de carro, de moto, de... Então você sabe que você teve um livramento. Esse livramento não vem de Satanás, vem de Deus. Não é possível, porque o Satanás, ele quer matar você. Quem aqui, sei lá,
já passou muito mal e foi parar no hospital e quase foi morto, sei lá, por alguma doença. Então você sabe que não foi Satanás que te livrou disso, foi Deus. Então você já tá no caminho. Quem aqui, sei lá, mano, já passou por uma coisa muito difícil, assim, de saúde, ou tipo, mano, eu não saio mais dessa, sei lá, eu quero alguém que quer me matar, não sei, tomara que não, mas se aconteceu com você, amém, né? Mas conseguiu escapar, sabe, sei lá, ou você tá numa treta muito, mano, muito doida assim, cara, e os caras pra te dar uma paulada na sua cabeça e você consegue sair e tipo, nossa, mano, aí você chega pros caras, mano, nossa, eu fui lá e tomar um pau várias vezes, mano, foi Deus, cara, foi Deus que me livrou de tudo isso. Não fui eu, tá ligado? Então, ou seja, eu quero que vocês entendam. Se você chegou até aqui, não foi porque o movimento Avivalista semeou uma palavra na sua vida, mas foi porque Deus te guardou até aqui, cara. Foi Deus que te livrou de tudo isso até que o movimento Avivalista só tá aqui pra te ajudar. A sua igreja só tá aqui também pra alimentar você. E muito bem, mas quem te trouxe até aqui hoje foi Jesus, cara. Se você passou por que passou para chegar até aqui, foi Jesus. As suas angústias não servem para você sofrer nelas. As suas angústias é para você lembrar que Jesus te trouxe até aqui. A sua depressão, sei lá, síndrome do pânico, o seu pecado, o seu erro, eu não sei qual que é a sua inconstância, mas Jesus te trouxe até aqui, cara, para dizer, cara, calma, galera, vamos andar mais um pouco. Amém? Vocês estão entendendo? Então agora a gente vai afunilar mais um pouquinho. A gente vai só apertar mais um pouquinho. E aí Pedro, bonito, eu nem sei onde eu parei, achei. Porque ele falou assim: por que você ficou com a parte do dinheiro que você recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de você vender, o dinheiro também era seu. Olha que doideira que Ananias fez. Ele pega, ele vende uma parte da casa, vende a casa. Só que ele chega para Pedro e fala que é um valor. Aí Pedro fala assim: cara, você está pecando contra o Espírito Santo. E aí Pedro fala assim: o terreno não era seu? Ele: sim. Se você vende seu terreno, o dinheiro é de quem? Seu. E por que você está mentindo? Vamos lá. Jesus é seu pai, sim ou não? Sim. Jesus te perdoa dos seus pecados, sim ou não? Sim. E por que a gente não tem um relacionamento verdadeiro com ele? Já parou pra pensar nisso? Ele já é seu. Ele já é que guia você, ele já é que guarda você. Mas por que nós não temos? Nós temos a... Me perdoa, eu preciso falar isso. Mas nós temos a cara de pau de errar, mas nós não temos a cara de pau de dizer: pai, seu filho, errei. Eu preciso melhorar. Preciso acreditar que você pode me dar uma vida melhor. Eu preciso viver tudo isso. O que Pedro está falando: Ananias, você vendeu e você está mentindo, você está pecando contra o Espírito Santo. A casa era sua, o dinheiro. Eu não queria que você fosse igual a ninguém. Eu não queria que você desse o seu dinheiro. Cara, ninguém pediu. Os apóstolos não estão pedindo, ninguém está pedindo nada. Sabe, ninguém aqui do Avivalista tá pedindo pra você ser isso, ninguém aqui do Avivalista tá pedindo pra você ser aquilo, ninguém tá falando pra você faz isso, faz aquilo. O que a gente sempre semeia, desde que o movimento Avivalista começou, é: seja íntimo de Jesus, seja parceiro de Jesus, caminhe com Jesus. Às vezes eu fico até cansado, porque só intimidade, mas presta atenção, até com Jesus, cara, você pode mentir pra mim que sou humano e eu não vou ver nada, mas o pior é que nós entramos num relacionamento com Jesus e nós mentimos pra Jesus mesmo. Só que Jesus, ele tá vendo todas as coisas. Sabe a fazenda lá que tá rolando lá? Tipo, quem tá de fora, às vezes eu fico assim: mas é real. Eu fico de fora e falo assim: mano. Aí tipo, a pessoa não mentia, aí passa é VT que fala? VT da pessoa mentindo. Eu falo: cara, ela mentiu, cara. É tipo a gente com Jesus. Eu chego pro Eliel e falo assim: cara, eu não falei isso de você, eu não menti isso pra você. E aí Jesus tá passando VT, tipo: mentiu sim. Fez sim. Você tá mentindo. E aí todo mundo de fora, ou seja, vamos supor os anjos tá falando assim: vacilão. Pecou aí, ó. Era só ter falado: realmente, cara, eu errei, velho. Você me perdoa? Cara, é muito mais fácil. Imagine, olha, presta atenção, com o olhar de fora. Olha, todo mundo olhar assim, vamos supor a fazenda lá. Aí, todo mundo olha e fala: mano, agora eu vou votar nesse cara, velho. Porque o cara foi verdadeiro, o cara não mentiu. Então, ou seja, a outra pessoa agora que tá errada lá, não vamos tirar ela da casa.
E aí a outra pessoa sai. E aí, no final de tudo, com a sua verdade, você ganha, até chegar no prêmio. Agora presta atenção. Quando a gente fala assim, Jesus, quando fala, mano, realmente, os anjos estão assim, toma um voto. Já era, mano, você não vai mais pra roça. Vou te ajudar, cara. Você não tá mais na roça. Mas quando você vem, você tá na roça, cara. Real, você tá na roça, não tem como, velho. Você acaba, mano, entrando na roça, mano. Porque, mano, vai afunilando. Você mente aqui, ó. Não sei você, mas você já mentiu no começo? Mano, tem pessoas que eu conheço que, mano, eu fico olhando e falo assim, mas você tá mentindo, cara. Você sabe que a cara da pessoa de mentira, ela fala, mano, você tá mentindo? Você tá mentindo. Mas a pessoa acredita tanto na mentira dela que ela acha que é uma verdade. E nosso relacionamento com Jesus não é diferente. Jesus está falando, presta atenção, vamos entrar no relacionamento com Jesus, presta atenção. Jesus está falando assim, você está caminhando para onde não é caminhar, você está fazendo isso que não é para fazer, mas você está acreditando na mentira que você colocou no seu coração. Jesus está falando assim, não quero que você pregue agora, eu quero que você seja tratado, mas a gente está preocupado em pregar. A gente está acreditando na mentira que a gente colocou no nosso coração. Pregar é uma consequência daquilo que o tratar faz na gente. Tanto faz, se eu estivesse pregando, não, tanto faz pra mim, porque o que importa não é pregar, o que importa é o meu relacionamento com Jesus, o que importa é ser íntimo de Jesus, é caminhar e falar assim, Jesus, eu tô à sua disposição. Às vezes Jesus está falando assim, meu filho, não é pra você ir pra tal lugar, e sei lá, e não tô falando de balada, não tô falando nada disso, mas tô falando de tipo, cara, tem, sei lá, 2 igrejas, a gente tá falando assim, vai pra cá. Eles falam, vai nessa. Mas porque tá todos meus amigos lá, eu vou lá também. Vamos lá, Shabá, uhul. Deus tá falando, não. E você vai. O nosso relacionamento com Jesus é assim também. Já parou pra pensar? Eu não sei você, mas quantas das vezes a gente fala assim, o Eliel me chama pra ir numa festa final de semana. Mas eu já tinha marcado com o Gabriel. E aí pra não desagradar o Eliel, eu falo assim, pode ir pá, mano, eu vou lá. Você sabe que você não vai, porque você já marcou com o Gabriel. Já tinha marcado com o Gabriel, por que eu falei pra ele que eu vou? É mais fácil, assim, mano, me perdoa, mano, não vou conseguir. Mano, mas os dois são meus melhores amigos, e agora o que eu faço? Ah, mano, eu vou passar um pouco aqui, um pouco ali. Não, você não vai passar nenhum no outro, porque um é longe, o outro lá do outro lado, e você fala assim, mano, eu vou. Cara, isso também é mentira, não deixa de ser mentira. Mãe, eu tava em tal lugar. Mano, você não tava nada. Você poderia até estar. Às 6 horas da tarde, 10 horas da noite você não tava mais. Cara, e é tão lindo você falar a verdade, porque quando você fala a verdade, você é liberto de tudo aquilo que você está fazendo. Vocês estão me entendendo? Vamos só estreitar mais um pouquinho, vamos lá. Assim, olha que lindo, ó. Ana, antes de você vendê-la, ela era sua. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveram fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Acabamos de falar disso. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Deixa eu falar algo. Na graça, hein, nos dias de hoje. Suponhamos o Eliel é Pedro. Chega assim pra Pedro. E Pedro vem me dar esse esculacho. Eu minto e eu não me arrependo, eu não falo nada. E o que acontece comigo? Eu morro. Porque eu menti. Simplesmente morri. A gente fala assim, Deus perdoa, Deus perdoa. Deus realmente perdoa. Mas você já parou pra pensar que a gente está na graça? E o que aconteceu com Ananias foi na graça? A mentira, presta atenção nisso aqui. A mentira de Ananias teve uma consequência: a morte. A sua mentira também tem uma consequência. Pode ser não instantânea como Ananias, mas você está morrendo espiritual faz tempo e você não sabe. Você está morrendo aos poucos. O câncer, se você descobre o câncer hoje, você não morre amanhã. Você vai morrendo aos poucos. Se esse câncer não é tratado, você morre.
Você mente hoje, você mente amanhã, você peca hoje, você peca amanhã, você peca depois. E aí, gera quem em você? Uma morte. E não é uma morte feliz. E olha que interessante. Eu já vou partir pro final, porque, mano, eu não vou ter tempo para passar todas as partes. E aí depois, mano, depois de 3 horas, a mulher dele chega. E ela ficou com aquilo combinado na cabeça. Quando nós mentimos uma mentira que não é tão verdadeira como deveria ser, tipo assim, cara, eu falo uma verdade pra você, não, eu falei uma mentira e a mentira já era. A mulher dele estava tão convicta daquilo que Pedro chegou pra ele e falou assim, mas foi esse preço mesmo que vocês venderam? E ela, sim. Nossa, Nicolas, então Deus é comunista, se não der tudo ele vai matar. Não, nada disso, nada disso. Deus não queria saber do dinheiro de Ananias, nem de Safira. Deus não queria saber se a casa era deles ou não. Deus não queria saber de nada disso. Deus só queria ver uma coisa deles, o coração. Aonde está o seu tesouro, ali está o quê? Agora presta atenção. O salário do pecado... O salário do pecado é? A morte. Presta atenção, pega a mulherzinha lá toda, ai, mas foi esse preço. Olha que Pedro fala pra ela, tá, quem tá lá fora é o seu marido morreu e você também vai morrer. Eu fico pensando, se sou eu, perdão Deus. Oi. Mas ela não, ela ficou olhando pra Pedro. E não diz a Bíblia, não diz. Porque vocês, mais uma fonte teológica muito interessante que se chama Google me ensinou assim. Falou assim pra mim assim, cadê o Google? O Google tá aí. A Luana trabalha na Google, gente. Quem não sabe, a menina é zica. Aí, mas ela vai trabalhar, em nome de Jesus, tá lá. Ó, enfim. Aí, ela chega, ele quando Pedro diz isso pra mulher, ela olha pra ele e fala assim, então você vai morrer junto com seu marido. Diz os historiadores que ela ficou 36 minutos olhando pra Pedro. Agora presta atenção. O que ela deve ter ficado 36 minutos olhando pra Pedro? Cara, se sou eu, mano, sei lá, eu tentaria mudar a história de qualquer jeito. Mas presta atenção. Quando nós estamos acostumados com o pecado, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você vai ter o tempo necessário. Se a gente não tiver um coração de arrependimento, nada vai mudar. Vai vir a morte sobre nós e nada mudou. Vai vir o túmulo sobre nós, vai vir a sepultura sobre nós e nada vai mudar. O que ela não tinha era o coração disposto a Deus. Ela estava muito ligada à aparência daquilo que as pessoas iam achar do que entender, cara, eu preciso voltar meu coração para Jesus. E aí o que acontece com a bonita? Ela, ó, morreu. E olha o que a Bíblia nos diz. Esse é o meu? Ah, não, esse é o meu. Vocês estão felizes ainda? Amém. Cara, eu estou muito feliz, hein? No mesmo instante, olha que legal, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então Pedro disse, por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá também, à porta. E agora vão levar você também. Ou seja, se ele está falando com ela, ela não morreu. E aí depois ele fala assim, e no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Jesus. Os moços entraram vendo ela morta, agora presta atenção. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Jesus, em certa ocasião, ele pega, lindo, bonito, chega na beira da praia e ele vê a multidão lá. E aí o que acontece? Ele fala assim, vamos alimentar a multidão. Pega lá o peixinho, pega lá o pãozinho, dá peixinho, pãozinho. Vamos dar peixinho, pãozinho pro povo. Vamos dar peixinho, pãozinho pra todo mundo. Vamos multiplicar, dar peixinho, pãozinho pra todo mundo. Gostoso, comer peixinho, pãozinho, todo mundo fica alimentadinho, beleza. Aí Jesus fala o quê? Fala pra eles pegar o barco, seguir pra outra cidade, porque Jesus vai orar. Jesus vai lá orar. Só que Jesus, ele é bonito, porque Jesus ele gosta de pegar uma onda, tipo Medina, sabe? E aí Jesus começa a andar no meio, depois Jesus vai de encontro com eles e vai andando pelas águas. Aí todo mundo sabe, lá do barquinho, pegou e saiu lá nas águas, nas ondas e tudo mais. Só que aí Jesus volta de novo.
para o mesmo lugar. A multidão faz o quê? Opa, Jesus alimentou naquele lado. Vamos dar a volta, chegar de novo, vai ter peixinho, pãozinho de novo. E aí o que acontece? Jesus chega lá, olha todo mundo e não tem peixinho, pãozinho para ninguém. Aí Jesus vem trazer a verdade, o evangelho, ele próprio. E ele começa a pregar. Pá, 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 pá. Tipo isso aí, ó. Junto. Martelado. Eu quero que vocês prestem atenção. Todo mundo foi alimentado. Encontra a multidão logo depois. Ora, desce, encontra os discípulos, vamos lá de novo. Para outro lugar agora. A multidão louca para comer peixe e pão de novo. De graça, até eu, filho. Vai na festa, sábado que vem eu tô de novo lá. Se tiver bolinho, tô brincando. Mas vamos lá, aí chega lá na beira da praia. Ele vem, só uma retada na galera. E aí as pessoas começam a olhar. Presta atenção aqui. As pessoas começam a olhar e falam assim: tá, mas esse discurso tá muito forte, cara. Eu não quero ouvir isso aí, não. O que ele tá falando? Não era Jesus e tá... O que ele tá falando? E aí os discípulos chegam para Jesus, Pedro, bonito, fala assim: Jesus, estão falando que a mensagem que o Senhor está trazendo é muito forte. A palavra que você está falando é muito dura. Ele chega para Pedro e fala assim: você não quer... Ele falou assim: quem não ajunta, espalha. E se você quiser, você acha que está muito dura a palavra, pega os apóstolos e vai embora junto com eles. Olha que Pedro vira para ele: Senhor, mas para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna, para onde que eu vou? Presta atenção na revelação. Alimentado todo mundo quer ser, mas tratados é só para quem é discípulo de verdade. Ser cheio do Espírito Santo todo mundo quer ser, sentir o mover, todo mundo quer. Mas na hora de sentar aí, vamos lá. A Bíblia vai falar em João: conhecerei os frutos através da árvore. Você sabe se a pessoa está em Deus mesmo pelos frutos delas. Ou seja, se está em Jesus, você vive tudo aquilo que está sendo manifestado. Se está em Jesus, as coisas vão acontecer. Sabe, eu não quero vir trazer um peso sobre a sua vida. Eu não quero vir trazer um julgo, mano, algo, mano, Nicolas falou. Não, eu quero te alertar, cara. Vamos entregar o nosso coração de verdade para Deus. E eu não estou falando de ir para um lugar, estou falando de ser o lugar. Eu não estou falando de você vir, mano, não, estou falando de você entregar o seu coração. Estou falando assim, cara, já parou pra pensar? Uma pergunta que Jesus me fez semana passada. Nós possamos, o que 98%, e não sou eu não, é o Google também que fala, tá? 98% das postagens de cristãos são: nós não somos igreja, eu não preciso da igreja, eu sou a igreja. Agora a pergunta que eu quero te fazer: o que é ser igreja? O que é realmente ser igreja? Se a igreja postar o que quer e fazer o que quer? Se a igreja é... Cara, se você é realmente igreja, você já não vive sua vida, você vive Jesus. Se você vive Jesus, por onde você passa, você tem que manifestar o reino, cara. Independente de onde você está pisando, independente de onde você está andando, as pessoas têm que conhecer o seu Jesus. As pessoas têm que saber que o seu Jesus é real. As pessoas, cara, tá caindo e fala assim: cara, não desanime não, cara, Jesus pode fortalecer. Isso é ser igreja, isso é manifestar o reino. Agora, você misturar com porcaria e qualquer coisa não vai adiantar de nada, cara. Você não tá mentindo, você pode mentir pra mim, cara, mas mentir pra Jesus é a pior coisa. Cara, eu não sei de nada da sua vida, eu não sei metade. Sei lá, às vezes eu nem te sigo no Instagram, você nem me segue, você não sei. Eu não sei da sua vida, porque o Instagram é a parada mais artificial que eu já vi na minha vida. Quem que passa por lutas? Eu sou a primeira pessoa. Quem que passa por dores? Eu sou a primeira pessoa. Quem que tem dificuldade? Eu sou a primeira pessoa. Agora fala pra mim, se alguém do seu Instagram que tá te seguindo lá, cara, que vê todos os dias, tá todo dia lá no seu quarto assim, ó: calma, mano, vai ficar em paz. Quando você deita a cabeça no travesseiro, ninguém, cara. Não vai ninguém, cara. Instagram, mano, é da hora. Eu acho, mano, maneiro pra caramba. Só que eu vi esses dias, cara, que eu passo muito mais tempo em Instagram do que ler na Bíblia, velho.
Eu falei assim, cara, meu tempo tá sendo lixo. Olha que eu tô faltando de tempo. Que graças a Deus, se você não achou lá, tá lá os 3 pontinhos, você clica lá e você vai lá. Você vai ver o quanto tempo você passa lá no Instagram, velho. Atualizou lá, mano, você vai ver. Mano, você vai chorar de tanto dó. Você vai assim, 12 horas por dia. Cara, metade do meu dia é Instagram. É muita coisa, velho. Depois você procurar, se você não puder, eu te ensino lá, você vai aprender lá. Aí você segue, ó, brincadeira. Mas é isso, entendeu? Mano, o que eu quero dizer pra vocês hoje nessa noite é que, sinceramente, quando a situação aperta, não tem ninguém, a não ser Cristo, que vai te libertar dessas coisas. Conhecereis a verdade e realmente a verdade vai libertar você. Mas se a gente ficar pensando no pecado, o salário do pecado é a morte. Você quer ser aquele que vive na vida, ou você é aquele que vive na morte? Tem gente com câncer dentro dela, e eu não tô falando de câncer físico, tipo, cara, mas falando assim, com tanta mágoa, com tanta dificuldade, com tanta mentira, com tanta coisa ruim dentro dela, ou às vezes com coisas ruins pequenas, mas que estão se agravando, que, cara, ela não sabe nem de como vai sair mais disso. Tá na hora de a gente entregar isso pra Jesus, velho. Ananias, Safira não conseguiram, não deu tempo, porque eles mentiram e acabou com eles. Mas hoje, mais uma vez, o próprio Jesus, que já te livrou de todas as situações que nós já falamos, te trouxe até aqui para dizer a mensagem do início: até onde a mentira pode te levar. A mentira não vai te levar para mais nenhum lugar, porque Jesus te encontrou. A mentira vai embora, a morte vai embora, porque a vida vai gerar em vocês a partir de agora. Amém. Caramba, rimou, hein? Gostei, né? Boa, né? Pode ir pá. Então, é tipo isso, cara. Então, mano, tá na hora, velho, da gente entender o que Deus tá fazendo com a gente. Vocês estão entendendo? Amém. Cara, obrigado por vocês ficarem até o final, mano. Nossa, glória a Deus. Consegui terminar uma mensagem todo mundo sentado. Vamos ficar de pé. Eu queria que você chegasse perto aqui.